Quero convidá-los a voltarmos ao texto que falamos, compartilhamos um pouco. Primeira parte, quero compartilhar a segunda parte. Livro de Êxodo, capítulo 14. Se você acompanhou as notícias do pastor Jean essa semana aí, você viu que está tudo bem lá nos Estados Unidos, com os pastores, com a Nair, e que nós possamos continuar orando lá, orando por eles, que estão recebendo do Senhor renovo, fios, a graça dele realmente nesse momento lá. Então, próximo domingo o pastor Jean já estará conosco, mas que a igreja possa... Amados, vamos continuar orando também pelos que estão aí nos embates da vida. Muita gente querida aí, são todos, de fato, muito bem-vindos do corpo de Cristo. Que bom estarmos juntos, celebrando o Senhor, graça. Então, Êxodo capítulo 14. Só um minuto, deixa. De 15 a 25, melhor. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas, sigam avante. Erga sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas atravessarem o mar em terra seca. Porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus. A seguir, o anjo de Deus ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também da frente deles e se pôs atrás. Os egípcios e os israelitas, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou terra seca. Com forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, com uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas. O Senhor deles contra o Egito. Vamos ler comigo, por favor, esse versículo 25. As rodas dos seus carros começassem a inconduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Última frase, talvez agora possa mais forte, irmãs. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Vamos orar mais uma vez.
pode vir aqui orar por nós? Vamos consagrar ao Senhor a reflexão diante desse texto maravilhoso da palavra. Deus bondoso, nós temos experimentado sim o livramento do Senhor. Nós temos experimentado o teu cuidado. Nós temos experimentado a tua providência. Mas também, Senhor, em muitos momentos, o nosso coração é exemplo do que aconteceu com o povo de Israel. Tem se esquecido, Senhor, de tão grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Por isso pedimos ao Senhor perdão e também rogamos ao Senhor que encha o nosso coração através do teu servo, através da exposição da tua palavra, que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de esperança, de força vinda do Senhor, para enfrentarmos essa semana que se inicia, Senhor, com tantas no cenário econômico, no cenário político, mas que o nosso coração possa estar confiante no Senhor, apoiado na tua providência, na tua bondade e no teu amor, Senhor. Nos abençoe a todos, Senhor. Encha, nos alimente com a tua palavra, através do teu servo, Senhor. Que no abrir da boca dele, nós possamos encontrar o alimento necessário, a orientação necessária para enfrentarmos aquilo que está preparado para nós ao longo da semana, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo, o reverendo Eurípides, e pedimos mais uma vez a bênção, a iluminação do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última vez que preguei, nós compartilhamos com os amados, aqui, versículo 11 do mesmo capítulo, quando o povo realmente olhando para os exércitos de Faraó e olhando para o mar diante deles, eles se desesperam. Disseram a Moisés: será por não haver vamos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E um desespero toma o coração do povo. E nós compartilhamos de quando o desespero quer tomar conta do nosso coração. E nós aprendemos com a palavra do Senhor que não devemos nos entregar ao medo, devemos nos renovar em esperança, devemos perceber que Deus está lutando por nós e devemos renovar o nosso temor do Senhor, crescendo no temor do Senhor. No domingo passado, o pastor Jean pregou também falando desse contexto, quando os israelitas tantas vezes entraram em desespero e caíram em pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, nos chama a uma vida, a um viver para a glória de Deus, olhando para esses exemplos tão negativos, mas somos chamados a um viver para a glória de Deus. Então, acabou se tornando uma série de sermões em cima desse contexto. E quero então, nesta noite, amados, pensando agora aqui, quero te convidar a partir do olhar de Moisés, a partir da perspectiva de Moisés como líder, que eu quero com você olhar para esse texto, que Deus quer falar ao nosso coração. Esse desespero que estava tomando o coração do povo, e ele como líder. Então, qual a perspectiva, o que precisamos aprender? É impressionante, queridos, é impressionante quando as coisas começam a se avolumar, como nesse momento do nosso país, como que o pessimismo vai tomando o coração de muita gente. É verdade, o desemprego vem, os credores, os embates, as dificuldades, e de repente os clientes começam a sumir, e a família então começa a passar alguns apertos, mas é impressionante como que algumas pessoas se entregam
ao pessimismo. E que Deus quer falar conosco, a nós agora numa perspectiva de líderes. Eu falei olhando para nós naquele dia como povo, e quando o nosso próprio coração quer se entregar ao desespero. Mas nessa noite o Senhor me chama aqui para falar, que o púlpito é sempre um lugar que Deus está falando primeiro com o próprio pregador, e que Ele está falando com vocês por meio da palavra e por meio da minha vida como um servo expondo a palavra. Queridos, como Moisés, como líder, que teve uma palavra de Deus de que ele seria o libertador, ia levar Israel para uma terra prometida, e agora vem os primeiros embates, os primeiros desafios, como ele, como líder do povo de Deus, enfrenta esses primeiros desafios, e portanto o Senhor nos convida a pensar também como líderes, a olhar para a vida, a olhar para os desafios da vida, e renovarmos o aprendizado da palavra de Deus nesta noite. A proposição para nós pensarmos, para nossa reflexão, discernimentos para a liderança espiritual, diante de oposição, incompreensões e imensos obstáculos. Quero repetir: discernimentos para a liderança espiritual, diante de oposição, incompreensões e imensos obstáculos. A perspectiva que nos desafia mais ou menos o seguinte, queridos, em termos de reflexão teológica, em termos de pensamento, reflexão espiritual. Algumas pessoas entendem que, se você está debaixo de um projeto, de um plano pessoal, empresarial, ministério, eclesiástico, individual, familiar, eclesiástico, nacional, se esse plano for de fato de Deus, abençoado por Deus, então você não vai enfrentar nem oposição, nem incompreensões, nem vai enfrentar gigantes desafios, obstáculos enormes. Então, deixa eu ser muito honesto com você. Acontece com a gente também. Você como pai, você como mãe, você como jovem cristão. Às vezes você foi lá, pôs o seu projeto diante de Deus, você orou, você pediu a bênção de Deus, fez tudo direitinho. Analisou as circunstâncias, entendeu que não estava precipitando, seja o seu casamento, seja o namoro, seja um projeto de estudo, seja um projeto de uma viagem ou de uma empresa, seja qual for o projeto. Se você fez tudo direitinho, aí você pensa assim, bom, agora entendi que é a hora, não estou me precipitando, orei, pus diante do Senhor, agora vou começar. E começa, dá um passo, dá outro, a coisa começa a andar, glória a Deus, está tudo acontecendo dentro do que planejei, o Senhor realmente pôs a mão dele, estou dentro dos projetos do Senhor, estou debaixo da mão de Deus, está tudo maravilhoso. Aí vem uma perseguição, aí vem algumas incompreensões dentro de casa mesmo. Ah, mas não seria isso, ah, mas não seria aquilo, e de repente vem um hercúleo obstáculo diante da gente, imenso, um mar diante de você. Agora sim. Aí daí você olha para trás, vem o exército de Faraó, e o Senhor pede de você uma posição como líder, né? Parece que o nosso coração, mesmo como líderes, mesmo como cristãos com uma certa maturidade, o coração, será que estamos debaixo realmente da vontade de Deus? Será que essa perseguição, será que estas incompreensões, será que
este grande obstáculo agora, diante do meu sonho, diante do meu projeto? Será que eu não comecei errado? Será que eu não estou fora dos planos de Deus? Porque, queridos, a mim me parece que vem essas dúvidas, e sei que tenho percebido que a nós crentes aqui e ali vem. E infelizmente há pregações, posições teológicas afirmando para nós isso. Não, você deve estar fora do plano de Deus. Não, está tudo errado porque você começou errado. Mas você fala, não, mas eu orei, mas eu pus diante do Senhor. Não, mas se você pôs diante do Senhor, não pode ter obstáculos desse tamanho, não é possível. Isso é porque não é de Deus. Será, queridos? Será que por causa de perseguição, incompreensões e grandes obstáculos, será que isso é sinal de que o plano, o projeto não é de Deus? Olhe para o que a palavra nos ensina. Primeiro, então, o fato dos nossos planos terem sido entregues a Deus e estarem debaixo de sua bênção e aprovação não implica ausência de oposição, incompreensões ou grandes obstáculos. Me permitam a sinceridade. Isso faz parte da pequenez da nossa fé e nós precisamos enfrentar isso. Achar que eu comecei certo, orei, pus diante do Senhor, mas agora veio esse monte de problema, obstáculos, questionamentos, pessoas perseguindo, então esse plano não é de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É também uma perspectiva teológica infantil, justamente com análise teológica de criança na fé. Nós cantamos aqui um cântico de maturidade, que nós declaramos que o Senhor permite, que Jesus justamente disse, no mundo passais por aflições, no mundo passais por aflições, no mundo passais bom ânimo. É impressionante, queridos, como Moisés não teve dúvida, e nós destacamos aí, quando no versículo 13, mencionamos na última vez que pregamos, quando Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Algumas pessoas, justamente, quando vem uma situação como nós estamos enfrentando no país, e o desemprego vem mais um embate, às vezes uma decepção, uma perseguição, como uma pessoa que eu tenho muita estima, começou a ser perseguido no seu trabalho, concursado, muito bem no trabalho, crescendo, mas uma pessoa começou a persegui-lo. E ele me procurou depois de um tempo, numa depressão, sendo ajudado já por médicos, um crente, um servo de Deus, porque começou a duvidar se aquele lugar era o lugar de Deus para ele, se aquele era o concurso que Deus tinha abençoado, se aquela era a profissão que Deus tinha para ele, por causa de uma pessoa maligna, sim, uma pessoa espiritualmente comprometida com as trevas, mas ele ficou calado, ficou sozinho, e aquilo foi passando 1 mês, 2, 3, 6 meses, ele já estava com a carta na mão para pedir demissão, se não conseguisse uma outra locação na empresa, ele ia abrir mão de um concurso que ele sonhou, dedicou tanto tempo e cresceu. E nós começamos a orar. Então, quando ele me procurou, e eu falei, não é assim, nós vamos orar, nós vamos repreender o inferno. Existe uma artimanha do inferno contra a sua vida. E os irmãos sabem que ali a gente tem dito isso, não gostamos de demonizar a vida,
mas às vezes é preciso ter discernimento espiritual. Algumas perseguições, em oração, da gente se levantar como Moisés e dizer: não vamos nos entregar ao medo, o Senhor é por nós. E começamos a jejuar, a buscar o Senhor, e de fato, queridos, Deus deu um grande livramento para aquele homem de Deus, uma experiência forte, como outras que a gente vê, amados, mesmo crentes, por causa do desemprego, da pressão, de repente vem uma voz de suicídio, uma voz de desistência, uma voz de vergonha, porque parece que não vai ter o pão em casa. E para nós, talvez um pouquinho mais desafiador para o ser masculino, para o homem, não ter o pão para pôr em casa. Claro que para a mulher também, mas esse peso todo que há sobre nós, e alguns homens entram numa depressão e às vezes ficam em cama, ficam em casa. E nos diz a palavra que nós precisamos amadurecer nessa compreensão teológica. O fato de você colocar seus projetos e planos diante do Senhor em oração, seu trabalho, seu emprego, sua profissão, seu casamento, seus estudos, seja você um adolescente, um jovem, os seus projetos colocados diante do Senhor, não implica ausência de perseguição, nem ausência de incompreensões e nem ausência de grandes obstáculos. Moisés está ali como líder. Faraó vem contra ele numa perseguição violentíssima. O povo se desespera e entra em profundos e terríveis questionamentos. E o mar está diante dele. Um braço do mar. Mas ele não titubeou. Não é porque há oposição, perseguição ou questionamentos que estamos fora dos planos de Deus. Queridos, é um convite à maturidade cristã. Mas em segundo lugar, há por inferência, uma conclusão que eu quero te chamar também de processo de maturidade. Se por um lado, queridos, você ora, põe o plano diante do Senhor, Deus está com você, mas aconteceu para ele naquela sarça ardente, que estava aquela chama e não consumia a sarça. E Deus chamou Moisés e deu para ele um plano para libertar o povo de Deus. Então ele estava debaixo desse plano e mesmo assim teve estes grandes desafios. Agora, permita-me desafiar você, desafiar a minha vida para um aspecto extremamente importante por inferência do texto, queridos. Evite na sua vida, e aqui, ali, mas às vezes fica mais de cá assim, né? Mas tem aqui. Os mais jovens, você está andando com Deus, evite precipitações. Você tem uma vida toda pela frente. Evite precipitações. Porque se por um lado, querido, você tem um plano, um projeto profissional, educacional, familiar, ou ministerial, seus sonhos, sua vida. Quando a gente põe tudo aos pés do Senhor, nós já vamos ter grandes batalhas. Agora imagina, por inferência do texto, quando nós não estamos debaixo da bênção de Deus, por precipitações, por escolhas erradas, por decisões equivocadas, por precipitações, expectativas materialistas, imediatistas. Colocamos a família muitas vezes em situações desesperadoras por precipitações. E a palavra é, por inferência do texto, Moisés estava tão tranquilo neste momento. Em outros a coisa apertou e ele vai sofrer um pouco mais do que esse momento aqui. Mas é claro que é esse momento que vai segurar os outros também na vida dele.
esta profunda convicção de que estava debaixo da bênção de Deus, no plano de Deus. Então evite. Percebe que não tem a bênção de Deus. Evite entrar num casamento que você vê claramente que não tem a bênção de Deus aí. Evite entrar num processo empresarial, profissional, que você percebe. Porque, queridos, a palavra diz que aquele que teme o Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Ainda estava lendo um texto hoje tremendo que diz que quando Israel andasse por caminhos errados, haveria uma voz por trás. Este é o caminho, andai por ele. Ou seja, o Senhor está sempre dizendo, não é por aí. E a gente, não, mas... É aquela história, por exemplo, do jovem que justamente Deus usa os pais, Deus usa os amigos para dizer, minha filha não é esse rapaz, mas não, e a cabeça fica ali dura, insiste, não é, e tudo, e às vezes lá na frente vai colher os frutos. É aquela pitadinha de para você, uma pessoa que você está pensando em fazer uma sociedade, mas que tem aquela coisinha torta ali assim, ó. Nem está muito perceptível, mas está lá. E Deus te mostrando. Se você, queridos, estiver sofrendo por precipitações, por namoro, por casamento, por negócios, qualquer coisa, por mais complicada da sua vida que você entrou, a palavra nos convida a um processo de humilhação, de confissão, de pedir misericórdia para o Senhor. A nossa vida é muito séria. A nossa vida é muito séria. Evite precipitações. Evite precipitações. Porque, queridos, é maravilhoso quando a gente tem a maturidade que Moisés tem, de saber batalhas, oposições, perseguições, e que tem que permanecer firme, que tem que permanecer o coração no Senhor, e ter essa tranquilidade, porque sabe que não tomou decisões precipitadas, que não fez projetos precipitados, que não entrou em sociedades corruptas, que não vendeu seu nome, sua história, sua dignidade. Como dói, queridos, você ouvir uma pessoa inteligente vir à televisão e dizer, mais uma vez para a nação inteira, que roubou, que pegou, não é? E que outros pegaram, e parecendo que era falando de trocados, né? Parecendo falando de pouco dinheiro. E você, se não tem sofrido, nós precisamos sofrer, chorar sim diante do que está sendo revelado, agradecer a Deus porque está sendo revelado, pedir a justiça de Deus contra a corrupção. Mas é desesperador quando de repente a gente começa a acostumar. E você pensar que esses bilhões afetam pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que não têm um remédio, pessoa que às vezes tem que pôr a criança numa escola e não tem escola, e vai e pede segurança e não tem segurança, porque simplesmente pessoas com uma ganância além da conta, vende o nome, vende a história, e pensa que não foi nada, e fala como se fosse apenas pegar uma balinha de outra criança. E a palavra nos chama, cuidado, porque se para o ímpio é assim, para aquele que teme a Deus não é. Se você precipita, você vai colher frutos das suas decisões, das suas precipitações, e nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Terceiro princípio, diante do desafio, terceiro discernimento para a nossa caminhada, queridos, não seja levado pela multidão. Não seja levado pela multidão. Da perspectiva do seu lar, da liderança espiritual, da sua liderança como profissional, empresário, empresária, ou servidor público, não interessa o seu cargo. Liderança é influência.
independente do cargo. A palavra é: não seja levado pela multidão. Em Êxodo nos diz uma palavra: não seguirás a multidão para fazer o mal. Eu já sofri algumas vezes, eu gosto de ensinar este princípio em alguns cursos que dou de liderança, e porque me desafia constantemente, queridos. Eu convivi já com alguns líderes, relativamente até maduros, que partiam ou partem daquela perspectiva que onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Eu tenho aprendido na minha jornada que onde há fumaça, pode ter fogo. Também não é assim, é só fumaça, né? Às vezes há fogo. O que significa isso, né? É um ditado popular que nós conhecemos bem, que às vezes tem ali um barulhinho, uma conversa no meio do povo, e há um problema sério por trás. Mas às vezes há no meio do povo e é só fumaça. Só os líderes desavisados, imaturos, é que vão atrás da multidão pela fumaça. Eu fiquei desesperado há pouco tempo, quando estava num outro grupo de liderança, com um grupo trabalhando e servindo num projeto de liderança. Quando começou a ter umas conversas aqui e ali, no contexto que eu estava vivendo, e alguns líderes com títulos eleitos pela igreja para serem líderes de frente da igreja, eu olhava e ficava apavorizado pelo fato de: olha, mas há 4 pessoas dizendo isso. Mas há 4 pessoas dizendo isso, tem que ser verdade. O quê? Há 4 pessoas, no meio de 300, 500, 1000 pessoas, dizendo uma coisa, e você já acha que porque 4 pessoas estão dizendo tem que ser verdade? E já reúne a liderança, e já chama alguém para cariar, e já expõe pessoas, e já confronta-se pessoas. Como sofri! Porque não me davam ouvidos, até que um dia um casamento foi rompido, a gente sofrendo, eu tentando salvar o casamento e chamando aqueles líderes, e vamos escutar um lado, vamos escutar o outro. Não, fulano está aqui, está falando, e trouxe lá no celular, como tivesse tido uma agressão física e não sei o quê, e virou uma confusão, porque queriam me expor também naquela situação, e eu sofri quando falando: pelo amor de Deus, a palavra diz, não serás parcial no juízo. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. E como eu choro porque aquela família não foi recuperada, porque líderes deixaram de ouvir as duas partes, deixaram de me ajudar a pastorear, deixaram de cuidar de pessoas por causa de seguir a multidão. Há uma multidão se opondo a Moisés, desesperada: nós vamos morrer, nós vamos morrer. É que eles têm uma base lógica, extremamente, numa perspectiva humana, extremamente lógica. Um exército poderoso armado e eles escravos sem arma nenhuma, e um braço do mar diante deles. Mas ainda assim, queridos, é um povo espiritualmente infantil, e diante de Deus está ali aquele homem Moisés, exigindo-se dele uma maturidade espiritual. Não siga o povo. Queridos, não siga a multidão para fazer o mal, como diz a palavra. Nós tivemos hoje um dia de manifesto, e eu quero então fazer entender a minha palavra aqui. Nós sabemos que muita gente hoje foi à rua, e eu quero parabenizar o país. Eu vibrei, porque não foi apenas foi um manifesto contra uma situação de governo, que não é uma conversa, uma atitude com provas concretas que afetam-nos a um ponto como nunca se ouviu na história.
Na verdade, saímos poucos. Em São Paulo, 1 milhão de pessoas. Vibrei por um lado, por outro, não é? Agora, pelo que eu sei até agora, justamente uma manifestação pacífica e nem todos falando de impeachment, nós estamos falando, porque aí vai ter a sua posição, vai ter a do outro, mas uma posição de um manifesto maduro. Então, na minha compreensão até o momento, né, do que eu avalio, Marcinho estava lá, né, vibrei quando meu presbítero estava. Que está aí, como uma advogada muito amiga, íntima nossa, ela falando, né, dois pareceres que eu achei muito interessante. Um falou, olha, impeachment, olha os outros tantos aspectos que exigem de nós uma posição. E uma outra pessoa que eu nem esperava, até achei muito coerente, uma senhora cristã, líder, falando justamente, é hora da gente dizer alguma coisa, porque ou larga o poder, ou toma uma atitude justa de enfrentar esses problemas. E eu penso que isto foi um manifesto justo, honesto, até agora, a minha análise pastoral é essa. Não estou dizendo que esse texto, o problema aqui é quando a multidão, como no caso essa multidão aqui, é uma multidão que não fez uma leitura de fé, não fez uma leitura situacional, madura e coerente. Entraram-se no desespero, querendo morrer, uma loucura, e Moisés tem que tomar uma posição firme e não seguir a multidão. É interessante no texto de Êxodo que diz assim, olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Então, o que o líder tem que fazer é ler e ver se a multidão tem um clamor justo. No caso, eu entendo que hoje o clamor do Brasil é extremamente... Continuar analisando. Mas veja bem, muitas vezes a multidão está levando para o mal e só porque a multidão está indo, as pessoas, líderes vão atrás e se arrebentam. É interessante quando Deus diz em Êxodo, ele diz assim, nem a favor do pobre ou do fraco serás parcial no juízo. Nem a favor do pobre ou do fraco serás parcial no juízo. Mas por último, queridos, por último, desafie-se à fé. Desafie-se à fé, porque o Senhor desafia você à fé. Vamos falar de novo do contexto, permita-me repetir mais uma vez. Não seja enfadonho, mas a minha mente, não é? Você imaginar o exército de Faraó, o povo desesperado, o mar, e Moisés entrega-se completamente à perspectiva da fé. Já vou. Ok, você pode ler comigo? Erga sua vara. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que Deus renovou no meu coração, preparando essa mensagem para nós. Aqui está falando da experiência de Moisés, que teve uma experiência gloriosa com Deus. E hoje, no Brasil, século 21, você, minha irmã, você, jovem adolescente, você, meu irmão, nós somos os líderes de Deus nessa terra. E Ele diz, você
Levanta-te como líder. Estende o teu bastão e o mar vai se abrir. O desafio à fé. A palavra é a seguinte, queridos. Você, precisa crer que Deus está vivo hoje com a gente. Que a história de Israel, hoje é a história do Israel espiritual de Deus. O Senhor cheios de fé e dizer o Brasil fé na fé, vai dar tudo certo, e você declara que amanhã você já vai estar com ouro lá na poupança, e você vai ter 10 mil, mas não sei aonde. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é: o Senhor está conosco e nós vamos marchar pela fé, em nome de Jesus. E é preciso que os líderes assumam o seu papel. Então você fala: mas eu sou só um adolescente. Mas lá na sua escola, você é a serva ou servo de Deus, que crê ou não crê. Que crê que está tudo indo para o buraco, mas o Senhor não está dormindo. Ele vai dar graça, Ele vai agir neste caos, Ele vai nos sustentar. Não significa confissão positiva, repito. Confissão positiva é fé na fé. É esse exagero de você declarar que só porque você falou uma palavra de fé, aí você vai lá na conta do banco amanhã, porque você vai ter lá um monte de ouro. Não é essa a palavra. Porque Deus é que sabe o que você precisa. E Ele vai suprir as suas necessidades. Presta atenção, Ele vai suprir suas necessidades, com abundância ou do jeito que Ele entender. Mas Ele não vai nos abandonar diante do exército de Faraó, diante do desespero dos pessimistas, dos negativistas, dos derrotistas. É preciso entender, queridos, que é tempo de você assumir individualmente a sua postura. Moisés, é com você, é sua hora. Dependa de Deus. Entenda que esse é você, mas é numa perspectiva teológica, madura, coerente, que no seu tempo, na sua hora, você vai mostrar para a sua família: não é você meu braço, sou eu, Moisés, dependente de Deus. O Senhor pelejará, o Senhor fará, o Senhor abrirá, o Senhor vai derrotar, o Senhor vai nos levar seguros. Amém, queridos? Mas tem mais. Volta ao versículo 15, por favor, Edinho. Leia comigo. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam a rocha. Pode pôr o versículo 17, amado. Vamos lá comigo? Eu, porém, endurecerei e serei glorificado com a derrota dos faraó e de todo o seu exército, seus carros e seus cavalos. E serei glorificado. Repita comigo. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. E serei glorificado, te dando o emprego de volta, sustentando sua casa, cuidando da sua saúde, sustentando seus filhos. Eu, o Senhor, vou derrotar os seus inimigos, vou abençoar sua vida, e eu vou ser glorificado. Não é glória sua, não é o seu emprego, o seu braço, sua capacidade masculina. Nós homens temos esse problema. De vez em quando a gente tem uma vitória ou outra e chega para os filhos e diz, né? Tá vendo aí, meu filho? Papai, né? Papai, esse homem. Aí a gente fica todo orgulhoso. Vem um problema, a gente fica com vergonha, né? Aí diz, estou envergonhado, estou derrotado. Estou falando de mim também, tá, irmãos? A tendência masculina é terrível nesse sentido. E para algumas mulheres um pouco mais do que outras. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que o Senhor está falando conosco nessa noite. Quando a gente depende mais do Senhor
a gente começa a experimentar da glória de Deus. Da glória de Deus trazendo pão na nossa casa, nos livrando dos nossos inimigos. E nós, como líderes, porque a palavra nessa noite é para líder, começando com a liderança dos adolescentes, onde eles estão. Alguns não estão aqui, estão reunidos lá, mas alguns estão aqui. Queridos, vejam bem, o Senhor me chama, isso me incomoda, às vezes eu tenho que chorar, Eurípides, pedir perdão ao Senhor, me confessar diante dele. Senhor, será que eu estou... O que eu estou passando para a geração dos teus filhos, dos meus filhos, dos nossos filhos? Diga a Israel que marche, e Israel verá hoje que eu vou livrá-los. Israel verá hoje a minha glória. Eu vou glorificar o meu nome. Significa dizer, queridos, que o Senhor está nos chamando a revelar a glória dele aos nossos filhos. Daqui um dia nós não vamos mais estar aqui, e os nossos filhos precisam aprender a depender do Senhor, experimentar a fé madura, corajosa, confiante, não confissão positiva. É muito tênue a separação, e a igreja precisa fazer essa separação, porque é muito infantil confissão positiva, queridos. Eu declarei que está tudo certo. Se vai ter, eu declarei. Queridos, não é essa questão de confissão positiva. Mas deixa eu dizer uma coisa, é uma questão de fé. Fé é positivo, mas não é confissão positiva. Fé é dizer, bom, é o cântico de Abacuque que nós cantamos hoje. Obrigado, queridos. É o cântico de Abacuque. Ainda que não haja pasto lá, ainda que não haja fruto na videira, o Senhor, eu vou louvar o nome do Senhor. Que ele tem reservada, que é a providência de Deus. Uma teologia madura, consistente, Jeová Jirei, ponto. O Senhor proverá, minha irmã. O Senhor proverá, meu irmão. Não seja um adolescente cristão fraco, por achar que os dias são difíceis. Começa a se levantar no Senhor. Um jovem que tem seus sonhos profissionais, de ter uma família, e acreditar, o Senhor vai me abençoar. Você, meu irmão, que está trabalhando, sustentando sua família, diante de desemprego, de embate, de todo esse pessimismo e de multidão. Levante-se individualmente e comece a dizer para a sua geração: Deus não nos abandonou, o barco não vai afundar, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Queridos, eu estou pregando muito para mim, para nós, porque, queridos, nós precisamos orar, porque não é só poupança, não é amigo do banco, não é aquele emprego, aquele acordo, mas Deus que ouvirá a sua prece, o Senhor que ouve a nossa oração, o Senhor que derrota os nossos inimigos, é o Deus de poder que glorifica o nome dele na história do seu povo, caminhando com o seu povo. E peça, Senhor, querido, não deixe os seus filhos perderem. Licença para dar esse testemunho. Esse eu quero dar. Porque eu não quero como os outros ficar chamando atenção para mim, mas eu quero dar esse testemunho. Minha família está aqui. E elas sabem, minhas filhas sabem como que aqui e ali eu tenho chamado elas. Pai, mas será que a gente... Aí eu falo, não tem dinheiro, não tem não. Aí eu me lembro, opa, vamos orar? E se o Senhor quiser? E se o Senhor quiser e a gente orar? E nós temos experimentado tantas e tantas vezes. Eu tenho pedido, principalmente, Senhor, me lembre de orar com elas, minhas filhas, minha casa, para que elas percebam glória do Senhor, o Senhor que fez. E você, pai, lembre-se de dar glória a Deus. Reúne a família e diga: olha, está vendo aqui, o Senhor respondeu, o Senhor trouxe o pão, o Senhor abriu a porta, o Senhor curou, o Senhor levantou, o Senhor respondeu, a glória do Senhor se manifestou na nossa geração. Aleluia! Vamos ficar de pé.
Aleluias, glória a Deus. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Por que você está clamando a mim? Você já entendeu essa palavra? É porque Moisés certamente foi de fé, mas não tem que fazer mais nada, Moisés. Marcha. Você sabia disso? Parece meio contraditório, mas tem hora que não é mais hora nem de orar. Levanta e vai para o seu trabalho, porque o Senhor já te abençoou. Marche. Não espere ter 20 mil, 20 milhões. Marche com a bênção de Deus na sua vida. Chama os seus parentes, vamos começar as candeias, os grupos de discipulado. Vamos chamar as pessoas. Está desempregado, alguém chama. Vamos chamar e vamos orar. Chamar com fé. Olha, nós não somos de confissão positiva, que você vai ter amanhã ouro, mas nós somos gente de fé, gente que depende de Deus. Deus proverá, o Senhor vai agir. Quero te convidar, querido, você que veio nessa noite aqui, talvez com o coração apertado, talvez justamente com desemprego na sua vida, talvez sem saber como é que vai ser amanhã, com inimigos. Talvez pessoas ainda, multidões, buzinando no seu ouvido, na sua cabeça. Eu quero te convidar aqui à frente para dizer: Senhor, eu quero marchar, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso amanhã enfrentar grandes desafios na minha empresa, mas eu preciso do Senhor. E eu quero, Pai, geração, para os meus filhos. Quero também chamá-los. Vamos orar, vamos marchar, vamos nos colocar de joelhos aqui diante de Deus. Quem quiser vir aqui ao altar, orando por você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar de novo? Cadê aí? Vamos cantar a figueira de novo, ainda que a figueira. Vamos cantar, o Senhor declarar que os dias são difíceis, mas nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto cantamos, se você quiser vir em pé, de joelhos, do jeito que você, com o coração quebrantado diante de Deus. Eu vou glorificar o meu nome, diz o Senhor. O Senhor glorificará o nome dele na sua vida, te dando sustento, provisão, agindo na vida dos seus filhos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Nós vamos cantar orando, declarando isso com muita fé diante de Deus. Você que não veio para cá também, ore ao Senhor. Tempo de graça no meio do deserto. Oh Senhor, oh Deus de maravilhas, Deus de milagres. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu louvor nos dias de tribulação. Aleluias. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu estarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu
seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ó Senhor, ó Deus de Israel, Deus de maravilhas, Senhor que opera maravilhas, sinais nos céus e na terra, visita o teu povo amado nessa hora, Senhor. Diante do caos que nos cerca, nós seguramos em tuas mãos, nos firmamos em ti. Queremos marchar firmados no Senhor, dar os nossos passos pela fé, andar por fé, confiar que o Senhor nos dará a provisão. E ajuda-nos a dizer a Israel que marche, a dizer aos nossos filhos, maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou glorificar o meu nome, assim diz o Senhor. Eu vou glorificar o meu nome, Israel. Eu vou glorificar meu nome sobre os inimigos. Eu vou derrotar os inimigos. Eu vou glorificar o meu nome. Ó Jesus, ajuda-nos a dizer à geração dos nossos filhos: não foi a nossa força e a nossa inteligência, foi o Senhor. Não for Israel, não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, já os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Querido e amado irmão, o Senhor tem dito: aquele que olha para o Senhor não será envergonhado. Não será envergonhado. Entrega a sua honra para o Senhor. Entrega o seu nome. Entrega o seu nome, seus títulos. Entrega a sua empresa, a sua vida, seu trabalho, sua dignidade ao Senhor. E começa a dizer para a sua família: o Senhor reina nessa casa. O Senhor reina no sustento dessa casa. O Senhor proverá, Jeová Jirê, e Ele vai glorificar o nome dEle, porque Ele fez lá no passado, e Ele faz hoje, e Ele fará amanhã. Aleluias! Ele é Deus vivo, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, porque Ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou Deus de vivos. Aleluias! Então, Pai, por favor, supra o emprego, Senhor. Supra o emprego para o desempregado.
supre o sustento para pagar as contas amanhã, pagarmos as escolas dos nossos filhos, os compromissos. Manda, Senhor, aqueles que devem pagar suas contas conosco. Deus amado, em nome de Jesus, ajuda-nos a testemunhar do Teu nome, da Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.